Olá, iniciamos a nossa entrevista com artistas e afins, e a nossa entrevistada de hoje é natural de Curitiba e tem formação em pintura pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná e pós-graduação em Poéticas Visuais pela mesma instituição. E na sua pesquisa, a pintura é a linguagem em que a maioria dos trabalhos se apoiam, mas sem deixar de poder dialogar com outras linguagens, como a performance e as vinculadas com o tridimensional também. E estamos aqui com a Eleonora Gomes. Eleonora, que prazer receber você aqui. Eu estou bastante animada com essa conversa, eu gosto muito das suas pinturas, acho que elas instigam sempre reflexões bem importantes, interessantes também. Então, eu agradeço pela sua presença e estou bem curiosa para conhecer o seu trabalho um pouquinho mais de perto também. Obrigada pelo convite, Ana. Um prazer estar aqui conversando com você. Maravilha. Então, eu vou fazer a primeira pergunta. Quem é Eleonora de Araújo Gomes? Essa pergunta é a mais difícil de todas. Eu sou... É bem difícil, a gente está sempre em construção, né? É difícil a gente se definir, né? Mas eu acho que eu sou uma pessoa que está sempre buscando aprender e buscando as coisas que me movem, que me faz o meu coração saltitar, sair pela boca. Essa acho que é a minha busca na vida, assim, sair do meu dia a dia, transformar a vida em algo mais nervoso, mais pele, assim, mais saltitante, algo que me mova, assim, sabe? Que eu queira todo dia acordar e estar indo atrás. E acho que por isso que eu me tornei artista, né? Me tornei artista um pouco já numa fase mais madura, mas acho que sempre a arte me acabou me buscando, sabe? Me trazendo. Foi aí que eu consegui pôr essas motivações e minha inquietação em prática, através da arte, do meu Maravilha. trabalho. Que legal. E queria que você me falasse, então, o que faz você se interessar e o que fez também no passado você se interessar pela arte? Então, Além disso. quando eu estava falando, a minha história com a arte, ela vem um pouco mais tarde, assim, como profissão, né? Como dia a dia, como que antes eu tive uma formação inicial em comunicação, e daí quando daí acabo indo morar fora, tenho uma experiência fora, e daí eu volto para Curitiba, e um belo dia eu paro na frente da escola de Belas Artes para esperar o meu marido, o Luiz, sair de um compromisso dele, e eu olho para aquele prédio e falo, nossa, gente, eu nunca tinha entrado na Belas Artes, e eu entrei, e quando eu entrei, eu falei, nossa, algo me puxou, e era o último dia da inscrição do vestibular daquele ano, e eu me inscrevi, e ali comecei uma história com a arte. Não foi algo assim, planejar, meu Deus, quero fazer faculdade de artes, não. Por isso que, para mim, tudo tem que ser algo que me, sabe, é algo meio que supetão, até usei essa palavra, depois ela se transformou num trabalho meu, e hoje ela meio que me rege, assim, eu estou entendendo os meus ganchos, as minhas coisas com essa palavra, que é tudo meio de supetão, assim, né? Quando eu entendo que aquilo faz sentido, eu falo, nossa, era isso mesmo. Daí eu entro naquele prédio maravilhoso, que dá em Emiliano, aqui em Curitiba, e ali começa a minha trajetória como artista, né? E a arte me move através disso que eu falei, dessa inquietação, dessa vontade de estar me metendo, de estar me transformando, de estar sempre experimentando, né?
E a arte é um desafio diário, né? É um dia a dia muito instigante, né? Você sempre tentar chegar em algo que muitas vezes, no meu caso, eu não sei o que é. Então, isso é muito infinito. É muito infinito. Acho que é por isso Entendo que perfeitamente. É como se a gente tivesse uma sensação de que tem alguma coisa ali e o trabalho vai se concretizando de uma forma muito inconsciente muitas vezes, né? E às vezes só depois que ele está pronto que ele vem para a consciência, assim. exato, o meu trabalho está nesse lugar, bem intuitivo, e às vezes não, na maioria das 100% das vezes, eu vou entender ele depois que ele está construído, que eu vou olhando e vou me relacionando com aquilo, né? É uma troca, é um embate entre esses dois momentos, né? O momento do dele em processo, depois dele pronto, e eu olhando aquele trabalho depois que eu parei, depois que ele estava finalizado, né? Dito finalizado. Então, é, é sempre um jogo. Legal. Só me diga uma coisa, então, antes de você se deparar com a Belas Artes, né? Você nunca tinha feito nada relacionado às artes? Eu era espectadora, né? Eu tinha muito interesse. Quando eu concluí jornalismo, eu concluí já com trabalho em arte, na verdade. Né? Eu fiz um programa cultural sobre arte, explicando alguns conceitos e com artistas locais. Aqui eu lembro que eu entrei em contato com a Gabriele Gomes, com o Glauco Menta, entrevistei todos eles. Depois eu tive um espaço em Curitiba que tinha exposições, né? Conheci também alguns artistas nessa época. Eu tinha já um flerte com a arte, mas não eu como artista, né? Como a pessoa que faz. Eu era talvez uma amante da arte, uma pessoa que gostava de estar ali relacionada. Nunca tinha me visto eu nesse outro lugar, assim. E depois que Interessante. Muito interessante. A arte, às vezes, tem dessas coisas, né? E promove esses encontros impremeditados. Bem interessante mesmo. E dessa história que você contou, né? E depois desse encontro, a gente tem agora a por isso que artista para mim Eleonora essa Gomes. palavra isso. Por isso que eu gosto tanto dessa palavra supetão. E acho que define muitos momentos da minha vida, inclusive a arte, né? Sim. E como ela transformou a minha vida também, né? Uhum. E a faculdade também foi bem transformadora, né? Porque Sim. eu, como não vinha de um lugar onde eu praticava a arte, né? Eu era eu era um processo da arte, porque eu acho que a arte está também nesse outro lugar das pessoas que se interessam, que gostam, que querem estar envolvidas, né? Uhum. É engraçado porque, para mim, no começo era muito difícil também essa coisa do ser artista, até eu consegui falar, sou artista, aquela coisa de ficha, quando você chegar à profissão, né? Por muitos anos ainda, quando eu estava já na faculdade, já estava envolvida com arte, eu até falava, eu fui jornalista ainda por muito tempo, até eu também ter consciência e me ver como artista, né? Sim. Até pelo respeito que eu tenho também
pela profissão. Então, até eu me sentir artista demorou. E, e hoje eu me sinto totalmente artista. Maravilha. Legal, Eleonora. Vamos então ver um pouco do seu trabalho agora. Vamos. Já está compartilhando aí? Uhum. Então, esses trabalhos que eu vou mostrar aqui são... Vou começar com os bem recentes, né? Esse aqui foi um trabalho desse ano, 2022. É uma pintura. Ela é bem grande. Até que não tá as medidas dela, mas ela ocupa praticamente uma parede inteira, assim, tem mais de 3 metros, tem 1,60 de altura e o comprimento acho que é 3, alguma coisa. E é um trabalho que eu desenvolvi esse ano todo em linho, óleo sobre linho, eu nunca tinha pintado linho, que é um trabalho, que é um tecido muito nobre, muito histórico até, né, para pintura, principalmente a óleo. Então, foi algo que eu estava também namorando, né? E até comprei o linho e fiquei um tempão com o linho, até ter coragem de mexer no linho, até por tudo isso que o material carrega, né? A pintura tem disso. Tem muita tradição, tem muita coisa, então tem materiais que são intimidadores. O linho, para mim, era um processo, assim. Então eu fui desenrolando aquele linho, eu fui pondo no meu ateliê, eu fui olhando para o linho, eu fui me relacionando com o linho até ele sair essa série desse ano, que esse é o Nebulosa de Invenção. Daí tem esse outro aqui, que é o Tudo Fica ou Nada Passa, também é no linho. Todos com tinta a óleo, e esse aqui aparece um pouco de bastão a óleo também, pastel oleoso. Então, é uma série toda desenvolvida no linho. E esse ano apareceu também alguns elementos, sabe, Ana? Que eu tenho um trabalho bem mais abstrato na pintura, né? Esse aqui é mais abstrato, mas já começa a aparecer algumas formas, né? E esse ano eu tô deixando alguns elementos aparecerem, deixando eles virem, então eu aceito o que está acontecendo e eles estão aparecendo e eu estou permitindo que eles venham para o trabalho. E depois eu fui recorrer a outros trabalhos mais antigos e algumas coisas já vinham vindo, assim, sabe? Então, tem algumas coisas acontecendo esse ano. Daí eu também... Quer falar, Fá? Você volta para a pintura ali, só para... que eu acho muito bacana isso que você faz na pintura, de enfatizar essa questão da mancha, né? Porque a pintura muitas vezes é feita através de manchas e vai fugindo um pouco do desenho. Tem algumas outras pinturas suas que trazem a linha, né, com bastante força, assim, que é quase como uma escrita, mas ao mesmo tempo você tem essas pinturas que exploram bastante esse aspecto que é bem pictórico mesmo, né, da mancha de cor inserida na tela, bem abstrato, né, com exceção dessas novas pinturas que você vem trazendo, que já tem algo um pouquinho mais definido, assim. E o legal dessa abstração pura é que mesmo que a gente não queira, em alguns momentos vem essas formas, né, novas formas, assim, e que estão bem longe de ser uma forma conhecida. Então, eu acho bem interessante a maneira como você lida, assim, com a pintura e vai explorando essa questão que é dela mesmo, né, da mancha de cor. Sim, os trabalhos, eles como... eles não... Eu não tenho uma ideia do que eles vão ser antes. Eu não tenho um pensamento, uma imagem anterior, ou
cor até que eu quero usar, eu começo. Simplesmente o meu trabalho começa. E ele vai se desenvolvendo conforme eu vou agindo em cima dele. Então, também para mim é um processo de entender, né, essas formas, essas, como você chamou, manchas, né, essas áreas coloridas, como elas se relacionam entre elas, por que eu parei ali, por que ali eu não fui mais. É um processo muito do fazer mesmo, né? Esses trabalhos, eles me ocupam meses, não é um trabalho que nasce rápido, é um trabalho de olhar também, de muito tempo do fazer, né? Às vezes de meses, até pelo material, como eu te falei, até eu partir para o linho já foi também um tempo, né? Um tempo de eu conseguir dar essa primeira intervenção no trabalho. Então, às vezes, como você falou, as manchas, daí trago uma cor, trago outra, daí aquelas duas cores parece que são dois erros no trabalho, elas não estão legais, mas daí tem um terceiro, pode ser um erro, mas aí os três erros juntos dão certo, é uma loucura. É um processo bem do fazer mesmo e do olhar. Assim, Legal. e é isso que eu gosto, isso que me faz fazer. Ótimo. Daí eu começa aqui também trabalho de performance, né? Que eu faço parte aqui da PF, que é um espaço que já há alguns anos está bem direcionado para performance, né? Com o Eduardo Amato. E através desse encontro, né, que a gente tem aqui na casa, que a gente divide ateliê, tudo aqui, eu fui adentrando mais esse universo da performance, apesar de que o Eduardo Amato, meu colega aqui, meu amigo, sempre diz que eu sempre fui da performance. Eu venho desenvolvendo esse trabalho aqui com eles e também me faz muito isso que eu falei, me dá essa vontade de fazer, porque é um lugar novo, né? É um lugar onde o corpo, apesar da minha pintura ter muito corpo também, né? Até porque elas são grandes, eu tenho que usar esses meus limites do corpo, né? A performance é direta, né? É o teu corpo que está ali, tuas sensações, e então eu tenho gostado muito desses momentos, né? Essa aqui, então, foi uma performance que a gente realizou também no ano passado, um open source aqui no espaço, chamava Placenta. Esse aqui foi um outro, já em 2021, também open source, chamava Orofim. Então, sempre assim também, a performance para mim acontece assim também, Ana. Eu não tenho exatamente o que eu vou fazer, nem que material eu vou usar. Eu começo. E é esse, quando você vai fazendo, você vai notando, né, as coincidências. Então, é o mesmo método que, na verdade, eu uso na pintura. Eu começo, entendeu? Onde vai dar, o que vai dar, eu não sei. Eu quero começar, eu preciso começar. E daí, o que vai me mexendo, o que vai me incomodando, o que vai me levando é o fazer, é o estar ali fazendo. Isso me incomodou, eu vou para o lado, eu busco outra solução, eu busco outra coisa, tanto na performance quanto na pintura. É um processo. E o que aconteceu nessa performance Ouro Fino? Esse a gente estava nesse espaço, né, que era um espaço de mata. Eram vários artistas, na verdade, né? Na open source a gente divide o mesmo espaço e cada um vai fazendo, às vezes se encontram. E eu encontrei esse pedaço de madeira que ele era oco, ele era circular e tinha um buraco. E eu pus, e aquilo fez uma caixa, meio que uma caixa acústica mesmo, sabe? Então ficou um barulho assim, daquele elemento no meu, coisa que também fechava um pouco a minha visão. Então eu ficava cega, mas a minha audição estava super Unificado.
em atividade, porque aquilo estava mexendo comigo. E a mata ali na minha frente, com o vento, um ar puro, um cheiro de mato. E aquilo foi me instigando a me relacionar com esse lugar, né? Uhum. Foi isso, nesse momento era isso que estava acontecendo na hora. Depois eu parto, eu tiro, faço outros movimentos, mas né, esse registro é desse momento, onde eu quase que estou escutando essa floresta, né? A natureza, a vida, e eu me dou esse tempo para escutar o que tá me dizendo. Enquanto você fala, a impressão que passa é que você começou a fazer parte da floresta ali, de certa forma. Acho que sim, né? Acho que sim. Estava tentando entrar ali, tentando não, estava no meio da floresta e fazendo parte daquele momento. Foi muito bonito. Aqui aparecem outros trabalhos, já fase pandêmica também, né? 2021 eu trabalhei um pouco com papel e com giz, acho que foi necessário um pouco uma redução das coisas, então fui para trabalhos menores, coisas mais fáceis, porque fui para casa, tive que fechar o ateliê, então em casa já era mais difícil mexer com tinta a óleo, daí eu já parti para um trabalho um pouco mais intimista, assim, um material mais que estava na mão, assim, né? Uhum. Então, isso, às vezes tu e o outro faz ali com você. E você sentiu alguma, além do material, alguma mudança na sua arte, assim, durante a pandemia? Não sei, acho que ainda está trazendo, tem coisas novas acontecendo, né? Eu acho que tudo é consequência do que a gente vive, né? Não foram anos fáceis para ninguém, né? A pandemia, a gente teve que mudar muita coisa, pensar diferente, né? Uhum. Ver o que a gente importava. Então, talvez perdi um pouco de medo, de receio de algumas coisas e tô mais a fim de curtir mesmo e que venha, vamos embora, porque, né, deixar a vida tocar o seu rumo. Uhum. Aqui também, durante a pandemia, a gente fez bastante trabalho aqui de performance na casa. Então, ó, essa tem um nome que eu estou dizendo, desde 2020 está comigo, que é Supetão. Uhum. Para mim parece que é no Supetão, e quando eu dei o nome, eu não tinha tanta consciência de como o Supetão para mim faz sentido. E eu dei o nome do Supetão porque foi uma performance que eu também não sabia o que ia acontecer, como todas elas. Mas estava todo mundo já programado para fazer uma performance, eu não ia, só tinha vindo para assistir. Mas na hora me deu uma vontade e eu fui fazer. E foi uma performance que eu tinha um envolvimento com essa parede, que inclusive é a parede do meu espaço, onde eu pinto, onde eu estou em relação com esse espaço já há 6, 7 anos. Então, foi um trabalho de saber. Eu queria me grudar nessa parede. Eu lembro que era no intuito era estar sempre em relação, algo do meu corpo sempre em contato com a parede. Depois estou olhando para ela, sempre em contato. Eu queria estar grudada nessa parede, então eu fui com o meu corpo encostando e entendendo os limites dessa parede, onde eu conseguia chegar no chão, no pé dela, tem um buraco, eu fui nesse buraco, eu fui me corroendo, tomando forma nesse buraco. Eu tenho vídeo disso também, se alguém se interessar, depois eu deixo o meu site, está lá no meu site também, a Uhum. performance gravada. Ah, Tem legal, a gravação. gente deixa o link na descrição do vídeo. Tá. Daqui ver o que mais, vamos ver o que mais que aparece aqui. Esse daí é um outro trabalho, que também foi feito na pandemia, 2020.
Deus, eu e nada, também um pouco mais mínimo, assim, né? Talvez pela pandemia surgiu uma fase um pouco mais mínima. Então, e essa vontade de soltar um pouco da estrutura do chassi, a pintura. Então, eu trago essa pelúcia, né? Esse plush para o trabalho e eu solto uma parte dele. E acho que vem um pouco dessa vontade também, dessa soltura, desse elemento mais leve, mais livre, essa pintura que escorrega um pouco, né? Porque a minha pintura também fala um pouco sobre uma não pintura, eu acho, sabe? Eu não tenho... eu expando um pouco, eu acho, assim, sabe? Tenho interesse também em outras relações mais de tridimensional, de objetos. Então, eu acho que essa soltura também fez essa relação para mim, dessa coisa que escorre, assim, sabe? Esse trabalho também está aqui na exposição, junto com esse quadro solto, da mesma época, também a pelúcia. É muito interessante esse trabalho, principalmente esse que está atrás de você, assim, mas esse não deixa também de trazer essa questão, talvez traga com bastante força também. Essa relação porque na história a pintura sempre ficou relacionada com sempre não, né, mas por muito tempo ficou relacionado com a janela visual, né, da imagem que ia para o fundo da tela e tal. E no primeiro momento em que eu vi essa pintura que está atrás de você, a primeira coisa que me veio foi a ideia de uma cortina, assim, uma cortina sobre essa janela visual, né? E faz todo sentido, porque você não trabalha com a pintura convencional, óbvio, né? Você está bem longe dessa pintura convencional, mas você esse elemento parece que tem uma conversa até com a pintura tradicional, nesse sentido de estrutura mesmo, né? E é muito subversivo ao mesmo tempo isso que você faz em relação a esse nome, pintura, né? Que já vem com essa forma determinada, que é o plano pictórico e tal. Então, você está trazendo uma outra linguagem aí, praticamente, né? A partir dessa pintura. E esse trabalho que chama Coexistência, até pus aqui na tela, ele tem três versões, na verdade. Na verdade, tem infinitas versões, mas eu registrei 3 delas em foto, né? E que, na verdade, é um chassi e o tecido, né? Essa pelúcia pintada e eu posso cobrir esse chassi, na verdade. Então, esse é o mesmo trabalho, só que ele está num chassi redondo. Né? Ele já forma um outro portal, ele está num outro sentido. Aqui ele já tem esse respiro, você mostra a estrutura onde ele deveria estar, né, todo esticado, quase que aquelas casas fantasmas que põem assim, em cima dos móveis, aqueles panos. Assim. Também. Tem Sim. desse cobrir, de mostrar o trás dele, assim, né? Tem um trás, uma postura, esse caimento também, né? O panô do lado também é algo que eu acho muito bonito. Então, o trabalho está aí, por isso que chama coisa extensa, porque ele vai se estendendo. Ele vai tomando outras... É uma coisa mesmo, ele vai tomando outras formas. Esse encosta no chão, esse que está aqui, né? Ele toca o chão, que também é uma coisa que eu gosto, quando a pintura toca o chão. Porque tem aquela coisa, né, dessa pintura, como você falou, da janela, e é quase que algo sagrado na pintura, né? Está lá, um lugar sagrado. E eu gosto quando toca o chão.
O chão parece que é algo profano, assim, né? É algo sujo, é algo, né? A pintura está sempre ali estendida nesse lugar, e eu gosto quando ela tem um toquezinho, assim, sabe? Quando ela toca o chão, quase que nos lembrando. Como uma retirada da obra de um pedestal, né? Ou da parede ali, como se ela estivesse entrando em contato A gente, com a gente. Bem, dia a dia. Não que a pintura ali, ela não está entrando em contato, porque ela está, né? sim, mas de uma forma um pouquinho mais literal, digamos assim. E daí tem, dessa mesma série tem um também na pelúcia, o primeiro Alegria Encoberta, o outro Desisto Todos os Dias, também dessa mesma época, dessa mesma série na pelúcia. Óleo, né? Estou nessa fase do óleo, dessa descoberta, sempre com material. A pelúcia, tanto quanto o linho, Ana, eles me dão uma resistência também. Acho que isso que me fascinou na pelúcia, o porquê da pelúcia, e que o linho me dá também, porque esse linho que eu estou trabalhando é um linho bem áspero, assim, sabe? Uhum. É um processo bem de fazer com que a tinta ela não vai deslizar, sabe? Ela vai parar, ela vai ser sugada. Então é um processo meio de estica e puxa e vai. E a dificuldade do traço, assim, sabe? Interessante. Então acho que podemos pensar nesse último aí, com o último ali, que são os dois modos desse mesmo trabalho, ficar de fundo. Eu não escutei o que você falou, Eleonora. Daí eu finalizo a apresentação com esse trabalho aqui, né? Que é a coexistência, que a gente falou um pouquinho, em relação ao que está aqui atrás de mim, né? Que é o mesmo trabalho, numa outra versão. Maravilha. Durante essa exposição aqui que tá, eu vou fazer outras versões dele aqui. Bacana, Eleonora. Bom, no início da minha fala, eu já demonstrei a minha apreciação sobre a sua pintura, né? Gostei muito de ver, de saber um pouco mais sobre esse seu processo da performance também. E essa sua última observação sobre a relação que você estabelece com o linho e com a pelúcia também, me pareceu muito que você leva de uma forma bem íntima a performance para a pintura também, né, durante o processo, assim, e você está prestando atenção nesses movimentos que acontecem, né, físicos mesmo, e físico mesmo, e tátil também, em relação ao processo pictórico. Então, só queria fazer essa observação antes da gente finalizar. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Não, é só agradecer o convite, é sempre bom. Quando a gente fala sobre o nosso trabalho, a gente também está se montando. Então, aquela primeira pergunta, né, quem é a Eleonora, a gente vai se descobrindo quando a gente vai falando sobre a gente, sobre o trabalho também, né? Então, é muito rico quando a gente consegue falar, então, por muito tempo. Quanto mais eu falo sobre o trabalho, mais, na verdade, eu estou conhecendo o trabalho, né? Porque é no falar que a gente vai se questionando e vai observando sobre o trabalho. Então, queria agradecer pela nossa conversa. Muito obrigada. Eu que agradeço, Eleonora. Eu adorei essa conversa e foi realmente assim, quando a gente vai conversando com o artista, principalmente, várias reflexões que vêm numa primeira observação, assim, às vezes elas são corroboradas e muitas vezes também questionadas, né? Então é sempre bom ouvir o que o artista tem
para falar sobre o seu trabalho, né? E que bom que isso é legal para o artista também. Então, é isso, foi muito rápido, né? Passou rápido essa conversa. E isso quer dizer que foi bastante agradável, eu gostei bastante também. E é isso, então, eu agradeço o pessoal que ficou até o final, um beijão, né, e até logo. Obrigada, Ana. Nos vemos, apareçam.